Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos voltando aqui agora para o segundo tópico da lição, iniquidade nos filhos. Davi, por causa dos seus pecados, ele teve consequências na sua família, no reino, no seu governo. Infelizmente, devido à prática daqueles terríveis pecados, Adultério, assassinato, mentiras. E agora, no segundo tópico que nós vemos, grandes consequências, terríveis consequências na sua família. O que está escrito sobre Aminon, o filho primogênito de Davi, e por que o rei deixou de cumprir as suas convicções a respeito da atitude violenta do seu filho. Então, Aminon, filho mais velho de Davi, ele cometeu estupro contra sua própria irmã, Tamar. A sua irmã havia ido à sua casa apenas ajudá-lo, fazer comida, cuidar dele, porque ele inventou toda uma trama para realmente se deitar com ela. Então, devido ao exemplo até do pai, tudo isso teve consequências na vida de Aminon. E ele foi capaz de tramar, vamos dizer assim, violentar a Tamar, que é a sua irmã, E ele praticou esse terrível pecado ali em Israel, praticou incesto, estupro, violou a sua irmã, Que era irmã de Absalão, outro filho também de Davi. E depois que ele a atacou, a aborreceu, Não a tomou como esposa, apenas a envergonhou, E aquilo ali teve grandes consequências para o reinado de Davi. E qual foi a atitude de Davi diante dessa cena lamentável? Davi, ele não conseguiu executar a justiça contra o seu próprio filho, Davi, como ele estava fragilizado, a sua influência sobre a sua família já era uma influência pequena, vamos dizer assim, reduziu a sua influência, seu poder de fazer justiça. Ele havia pecado e por causa do seu pecado a sua influência estava diminuída ali na sua própria família, Então, Davi não tinha mais nem moral para repreender os próprios filhos, Não tinha coragem para corrigir os erros dos filhos. Olha o que aconteceu aqui, como diz a nota. Davi permitiu que o crime vergonhoso de Aminon, o primogênito, passasse impune, sem repreensão. Então Davi não repreendeu seu filho, deixou acontecer ali, A lei declarava morte ao adúltero e o crime antinatural de Aminon o tornava duplamente culpado. Mas Davi, sentindo o próprio pecado, falhou em levar o criminoso à justiça. Então Davi, ele não teve a coragem necessária, ele não teve, vamos dizer assim, a moral para corrigir o próprio filho, devido já às suas condutas também de pecado. E o que devemos entender da forma como Aminon foi levado à justiça? Então Absalão, o outro irmão ali de Tamar, sentindo raiva por causa dessa situação que aconteceu, por Aminon ter estuprado a própria irmã Tamar, ele decidiu fazer vingança com as próprias mãos, Combinou com os seus servos e em determinado momento de uma festa, Aminon foi pego traiçoeiramente e ali a sua vida foi ceifada. Mas Aminon, ele teve tempo então de se arrepender. Ele ficou 2 anos ali no reino ainda, depois de ter praticado aquele terrível crime, mas ele não se arrependeu, não se voltou para Deus, nem o seu pai também fez justiça contra ele, Fez justiça com ele no caso, Para que ele viesse a reconhecer o seu erro e de alguma forma pudesse pagar aquele crime que ele havia cometido. O texto de Provérbios diz assim, 29:15: a vara é a repreensão, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. A vara é a repreensão da sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo, ele envergonha sua mãe. Então, Aminon, ele, no caso, seguiu o exemplo errado do seu próprio pai Davi, O pai havia criado de uma forma frouxa e ele ainda viu os pecados do pai, as consequências do pecado do pai ali, e tudo isso influenciou no seu caráter para que ele também viesse a cometer esse terrível erro também, Então Deus permitiu que as consequências graves fossem aplicadas de forma penosas agora também na vida de Aminon. Davi não quis fazer justiça, mas Deus permitiu que o homem fizesse justiça com as próprias mãos, Absalão, com os seus servos, então, acabaram ceifando a vida de Aminon.
Amon foi entregue à transigência egoísta. Ele procurou satisfazer cada pensamento do próprio coração sem levar em conta as exigências de Deus. Apesar do seu grande pecado, Deus o poupou por muito tempo. Então ele ficou muito tempo ali sem sofrer consequências, né? Por 2 anos inteiros teve a oportunidade de se arrepender, mas continuou em pecado e com a culpa sobre si foi abatido pela morte, para aguardar o terrível tribunal do juízo. Então nós vemos aqui as terríveis consequências sobre Amnon. Quando pais ou líderes negligenciam o dever de punir a iniquidade, o próprio Deus tomará o caso nas mãos. Então muitas vezes líderes, pais passam a mão, né? E muitas vezes nós também. Então independe de quem seja, se for da nossa família ou não, amigo nosso ou não, nós devemos tratar as coisas de Deus com seriedade, porque se nós não fizermos o que é correto, Deus um dia vai permitir que a justiça venha, e essa justiça pode ser muito penosa. A letra B, como Davi lidou com o crime de Absalão. Então agora, um filho havia tido relações ilícitas com a própria irmã, e agora o outro filho cometeu assassinato, né? Com o primeiro filho, Davi passou a mão na cabeça. E agora o segundo filho vem e mata Amnon. Como Davi lidou com esse pecado de Amnon, né? Com o pecado agora de Absalão. Davi, ele tomou providências agora, né? Vamos dizer assim, providências mais amenas, mas tentou tomar algumas providências, né? No caso de Amnon, ele não puniu, mas no caso de Absalão, sim. Mas foi de uma forma, assim, mais leve, mais tranquila, vamos dizer, né? De uma forma que pôde acontecer que algumas pessoas pensaram que Davi não estava correto, né? Porque ele não havia punido, mas ao outro ele deu total liberdade, né? Ele já estava com saudade do seu filho que havia fugido por tentar matar o próprio irmão, e fez com que o filho voltasse para casa. E ali ele ficou recluso na sua casa, mas não foi punido conforme a lei requeria, né? Davi, sentindo-se que o crime do filho exigia alguma punição, impediu de voltar. Embora amasse ternamente esse belo e talentoso filho, Davi considerou necessário como lição, tanto para o príncipe quanto para o povo, que o repudiou a tal crime. E Absalão viveu 2 anos na própria casa, banido da corte. Estava na própria casa, mas banido da corte. Ele havia então cometido o crime e o seu pai havia ele havia fugido, mas seu pai, por saudade, o havia permitido voltar para Jerusalém, mas ele ficou na própria casa sem acesso à corte. Mas ele não foi punido conforme realmente a lei requeria, né? Por isso Davi, ele não tinha forças, né? Por causa dos seus pecados anteriores, ele não tinha mais forças de praticar a justiça conforme a lei requeria. E nós vamos ver na continuidade da lição o que realmente aconteceu agora por causa de Davi não ter realmente punido então seu filho como deveria ser.